É muito bom. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração para esse ano de 2026. Nós já tivemos 2 ministrações, a do Leandro, do Marcelo, e agora eu não quero aqui falar sobre as metas que eu coloquei. Eu não fiz uma lista de metas para esse ano. Além das promessas de sempre, né, que é emagrecer, praticar esporte, esse tipo de coisa, né? Cuidar da saúde. Isso aí não precisa nem pôr na lista, já é fixo, né? Então, pretendo fazer isso com certeza. Só que eu fiquei meditando e pensando, eu só quero uma coisa para esse ano. Uma coisa só. Uma coisa, uma meta que eu desejo. E essa meta é ser fiel a Deus. Essa é a meta, ser fiel a Deus. Vamos para o texto? Mateus 25, versículo 14 a 30. É uma parábola. Parábola dos talentos, muito conhecida. Mateus 25, capítulo 25, verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo no qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro e por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Existem 2 interpretações comuns para essa parábola. As 2 interpretações onde a gente interpreta o talento como dinheiro, como recursos, ao pé da letra, que é o que está escrito aqui, ou como dons e talentos, como dádivas que o Senhor nos dá. Essas são as 2 interpretações que a gente comumente, todos os comentaristas, a maioria vão falar. Mas o foco hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente, uma terceira interpretação, que é sobre os talentos como a palavra. Em uma conversa com o pastor Naldo, ele abriu os olhos para mim, ele falou assim, Marcelo, sabe que as parábolas, se a gente entender os objetos da parábola como palavra, a perspectiva muda e faz mais sentido? Eu falei, nunca vi isso. E realmente, foi surpreendente ao perceber que às vezes a gente está interpretando erroneamente, ou então interpretando de um jeito simplório.
sendo que, na verdade, o Senhor Jesus está querendo ensinar mais coisas para a gente. E nessa noite eu gostaria de começar falando primeiro das duas mais comuns: talentos como recursos ou dons. Como lemos na história de Jesus, que ele fala que o reino de Deus é como, nós temos 4 personagens. O primeiro que aparece é o Senhor, que ele vai sair de viagem, vai ficar um longo período fora, certo? É isso que ele vai fazer. Esse personagem, a gente interpreta ele como o próprio Jesus. Correto? O segundo e o terceiro personagens são servos que recebem 5 e 2 talentos. Né? O talento era o quê? Era uma medida da moeda na época. Tá? Então, eles multiplicam por 2. Dobram a quantia. Um faz 10, o outro faz 4. Correto? E o quarto personagem é mais um servo, que também recebeu uma quantia. Ele recebeu um talento. Só que qual foi a atitude dele? Ele enterrou. Ele enterrou o talento. Por quê? Ele ficou com medo de perder e da reação do Senhor. Os 3 servos representam quem? Nós. Eles nos representam. Então, basicamente, nós temos Jesus e o povo. Jesus e Deus. O Senhor e o povo. Deus e o povo. Então, eu separei 3 pontos aqui. O primeiro ponto: a quantia não importa. Se é 5, se é 2, se é 1, não importa. Engraçado que eu estava lendo Lucas e eu estou falando de parábolas com os meus filhos. Eu tenho falado sobre as parábolas com eles. E a gente estava lendo as parábolas através de Lucas, o evangelho sinótico. E quando fala dessa parábola, sabe que lá o Senhor dá a mesma quantia para muito mais servos? Quantia igual. Entende? A quantia não importa se é 5, se é 2 ou se é 1. Por quê? O que importa é que eles administrassem bem, multiplicassem, investissem o que o Senhor deixou. O que importa é a fidelidade. Certo? Outro ponto é: quem é o dono do ouro e da prata? O Senhor. Ele é dono de tudo. Quem é o Criador do mundo? Quem é o Rei soberano? É o nosso Deus. Então, é como o texto diz: você foi fiel na administração dessa pequena quantia. Percebe que o texto fala isso? Dessa pequena quantia. Porque para Deus é trocado. Não importa. É tudo dele. Então, para Deus, tudo é pequena quantia. Então, o que Ele coloca nas suas mãos, seja dinheiro, seja dons e talentos, o que importa é a gente administrar isso fielmente. O que importa é a gente ser fiel a Deus. Seja fiel, porque administrar fielmente o que Deus te dá, os recursos ou dons, tem a ver com o quê? Repartir. Tem a ver com repartir. A matemática do reino não é como a nossa. A nossa matemática diz o quê? A matemática do mundo: quanto mais você guarda, mais você tem. Essa é a matemática, não é? Não é isso que a gente aprende? Mas, nas próprias parábolas de Jesus, a gente encontra a parábola do rico insensato. Lembra dessa parábola do rico insensato? Como é que é? Ele teve uma grande colheita. Aí ele olha para aquela colheita enorme, ele tem uma ideia. Qual que é a ideia dele? Vou destruir esses armazéns, esses silos aqui, e construir maiores, porque eu vou ficar sossegado o resto da minha vida. Mas a parábola diz assim, que o Senhor chega e fala: tolo, insensato, hoje mesmo pedirei a sua alma. Que adianta juntar?
de que adianta juntar para si. Essa atitude egoísta tem raízes no medo. O terceiro servo, lembra que ele ficou com medo? Insegurança versus segurança. Ter versus não ter. Coragem versus medo. Fé contra incredulidade. Essa é a nossa luta. Muitas vezes nós temos medo do que está por vir, porque a gente baseia a nossa própria vida em nós mesmos. Na força do nosso braço. No orgulho de querer parecer que está bem. Mas a nossa fé e as nossas vidas precisam estar baseadas e fundamentadas e firmadas em Jesus Cristo. 1 João 4,18 diz assim, 17, 18 e 19, aliás. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Terceiro servo, que ficou com um talento. Ele teve medo do seu Senhor. O que isso mostra? Que ele não conhecia o Senhor. Que ele não conhecia o nosso Deus de amor. Que ele não conhecia o amor perfeito que 1 João está falando, que afasta todo medo. Ele tinha uma visão distorcida do Senhor. Você ajunta onde não plantou, você espalha onde não plantou, não juntou. Você colhe onde não plantou. Porque ele não conhecia o seu Senhor. Porque se for parar para pensar nessa lógica aqui do texto, quem tinha 5 tinha que ficar com mais medo, não é? Porque a quantidade que ele tinha era maior. Terceiro servo. Quantas vezes a gente tem sido como terceiro servo? Quem conhece, experimenta ao Senhor Jesus Cristo. Quem se conhece, experimenta a sua infinita graça. Não tem medo. Porque permanece nele, no amor perfeito. Ele é amor incondicional. Ele é amor misericordioso. Ele é o amor que resgatou cada um de nós do império das trevas. Ele é o amor que nos leva a amar. Segundo ponto, dons e talentos são presentes do Espírito Santo. Todos nós temos dons. E eles vêm de Deus. São presentes de Deus. Porque Ele projetou cada um de nós para servir. Cada um de nós, para servir a quem? Uns aos outros, para nos complementarmos. Somos um corpo com diferentes partes, cada parte é importante. Assim como os nossos recursos, os talentos e dons servem para quê? Servir. Eles só têm importância quando estão sendo usados e usados para os outros. Percebem? Portanto, quanto aos recursos, administre bem, multiplique, para poder dar com mais generosidade, para poder abençoar mais, para poder enviar mais gente para a missão, para poder financiar sua missão, seja o que for. Faça isso com zelo, com excelência, seja fiel. Quanto aos dons, use-os para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui fica um exemplo, como nosso irmão César, por exemplo, que está lá, inclusive, servindo a gente, todo culto. Ele cozinha, ele faz comidas,
gostosos. O pessoal até elogiou ele semana passada no nosso grupo da igreja, né? Ele está lá servindo com o dom dele. E quando a gente pergunta para ele, ele fala, não, porque esse é o meu jeito de servir a Deus, a glória é para Deus. Aí você para, mas é tão simples, é tão simples. Sabia que tem irmãos que ofertam, que contribuem para que ele possa comprar os ingredientes? E todo mundo come. E ninguém está vendo. Edificação do corpo. Eu posso dar aqui vários outros exemplos de várias pessoas que fazem, servem com seus dons e talentos. É só você olhar ao redor. Eu não preciso ficar falando. Mas agora, eu gostaria de trazer a terceira interpretação dos talentos. Talentos como a palavra. Ponto 3. Deus nos dá a sua palavra e não podemos enterrá-la. Se nós fizermos o exercício de trocar talentos por palavra, a parábola faz mais sentido. Quer ver? O Senhor saiu para uma viagem longa. O Senhor Jesus, como nosso Senhor, nos promete: estou indo para o Pai, mas eu voltarei. O Senhor é Jesus Cristo. É uma promessa. Jesus Cristo vai voltar. Na ascensão, os anjos olham para os discípulos que ficam lá olhando para o céu, vendo Jesus embora. Eles falam: o que vocês estão fazendo? Vamos, meu filho, vocês têm uma missão aqui na terra. Do mesmo jeito que ele foi, Jesus Cristo vai voltar. É uma promessa. E Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, falhou em cumprir suas promessas. Até hoje, todas as promessas dele se cumpriu. E eu tenho certeza que na sua vida também. Então tenha certeza, as promessas vão se cumprir. Ou seja, meus irmãos e irmãs, ele voltará. Glória a Deus. E aí, continuando a história, o Senhor deixou porções da palavra para cada servo. Uns mais, outros menos. 5, 2, 1. Jesus deixou a sua palavra com a gente, com você, comigo, conosco. Ou seja, o que é essa palavra? O Evangelho nos alcançou. As boas novas nos alcançou. A salvação de Jesus Cristo nos alcançou. Agora cabe cada um dos servos, cada um de nós, sermos fiéis com o que foi dado para a gente, com a palavra. Cabe a nós sermos como os 2 primeiros servos, que dobraram, que multiplicaram, que administraram bem a palavra, não guardando para si mesmo, mas semeando. Porque você conhece a Jesus e a sua palavra. Se você conhece Jesus e a sua palavra, é porque muitos pagaram o preço para que ela chegasse até você. Muitos foram fiéis para que a palavra chegasse até nós hoje aqui. Muitos pagaram com a sua própria vida para que o Evangelho chegasse até nós. E nós estamos aqui, para a glória do Senhor. Mas a parábola ela não para por aqui. O Senhor volta. Ele retorna como Ele prometeu. E Ele vai retornar. E nesse dia nós seremos apresentados diante dEle, como os servos foram. E é nesse ponto que podemos aprender as consequências de sermos fiéis ou não. Aos que foram fiéis, o que ele diz? Servo bom e fiel. Foram fiéis no pouco, no muito os colocarei. Essas são consequências eternas, gente.
A gente não pode interpretar isso aqui achando, não, então eu fui fiel no pouco aqui, daqui uns 10 anos o Senhor vai me abençoar, eu vou ficar rico, tá, gente? A gente está falando aqui de coisas muito além do que você pode ganhar nessa vida. De coisa que realmente vale a pena. De coisas eternas. Agora, para o servo que enterrou a palavra, servo mau e preguiçoso, foi isso que ele disse. Lance esse servo inútil, onde haverá choro e ranger de dentes. Pesado, gente. É pesado. Essa interpretação dos talentos como palavra ganha força aqui. É aqui que ela ganha força. Por quê? Faz muito mais sentido o servo ir para o inferno por estancar a palavra de Deus do que ir para o inferno porque enterrou alguns trocados. Percebem? Não é? O Senhor, que é dono de tudo, vai condenar alguém porque pegou ali os trocadinhos dele, que para ele não é nada, e enterrou? Será que é isso? Mas estancar a palavra de Deus, estancar o evangelho de salvação, isso sim é perigoso. Porque o Senhor Jesus nos dá uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordenança de Jesus. Essa é a essência da missão de Jesus. Como as meninas falaram, a missão não são delas, não é nossa, a missão é de Deus. E a gente está inserido nela. Então, se a gente analisar as parábolas fazendo essa troca do objeto, né, de cada história que Jesus conta, de cada parábola, trocando por palavra, né, cada objeto por palavra, faz um sentido bom, muito melhor. Por exemplo, parábola da moeda perdida. A mulher perde uma moeda em casa. Ela revira tudo, revira, busca tal, até achar. Quando ela acha, o que ela faz? Ela chama a vizinhança toda para celebrar que ela achou aquela moeda. Celebrar uma moeda não parece fútil? Agora, celebrar a palavra. Celebrar como as meninas estão celebrando aqui. Eu preguei o evangelho e as pessoas entenderam o evangelho. E elas quiseram entregar a vida para Jesus e pediram para eu orar para que elas entregassem a vida para Jesus. Isso faz sentido. Glória a Deus. Ou então aquela outra parábola. O reino de Deus é como um homem que acha um tesouro. E ele acha esse tesouro, ele enterra num campo. Então ele vai e vende tudo que ele tem para comprar o campo com aquele tesouro. Porque ele queria aquele tesouro. Quando um homem encontra a palavra de salvação, quando o homem encontra o evangelho, não importa, ele não vai se importar em vender tudo que ele tem, porque ele encontrou o caminho. Ele encontrou o caminho de volta para casa, ele encontrou o único caminho. Ele encontrou Jesus. O que o Senhor Jesus está anunciando aqui, nessas parábolas, é que ele chegou. O que ele está anunciando aqui é que ele iria cumprir uma obra, e ele cumpriu essa obra na cruz. Ele realmente fez isso. Ele morreu por mim e por você para que fôssemos perdoados, para que a gente fosse justificado diante do Pai, diante de Deus. Ele foi o sacrifício suficiente no nosso lugar. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e agora é por Ele que nós temos livre acesso a Deus. E a gente pode ter o quê? Um relacionamento com o nosso Criador de novo. Essa palavra, essa é a boa notícia, esse é o evangelho que tem poder para a salvação. Nesse ano de 2026, o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com a palavra? Você vai enterrar? Guardar para si? Ser infiel? Ou vai compartilhar? Ou vai multiplicar?
Ou vai pegar esse tesouro precioso, chamar os vizinhos e celebrar que você encontrou salvação? É isso que nós precisamos fazer. A vida te alcançou. A vida te alcançou. E você precisa compartilhar essa vida para outras pessoas. Porque elas precisam. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, como é bom ver, conhecer e perceber, Deus, que muitas vezes nós precisamos mudar, que nós precisamos crescer. Deus nos perdoa porque muitas vezes temos sido infiéis ao Senhor, achando que a gente está sendo fiel. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes a gente acha que a nossa religiosidade é suficiente. Mas o Senhor quer muito mais, o Senhor quer o nosso coração por completo. O Senhor quer muito mais, o Senhor quer ter um relacionamento de intimidade com a gente. O Senhor pagou um alto preço na cruz para que a gente pudesse ter livre acesso ao coração do Pai. E muitas vezes o que a gente faz? Nós viramos as costas para o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes, mesmo conhecendo o Teu Evangelho, mesmo conhecendo a Tua Palavra, e mesmo sabendo que as pessoas estão precisando, nós ficamos quietos, enterramos. Nos perdoa por isso, nós não queremos enterrar os talentos, nós não queremos enterrar os nossos recursos, nós não queremos fazer nada que não te agrade, Senhor, mas pelo contrário, nós queremos cumprir a tua ordenança, nós queremos ser fiéis ao Senhor, queremos ser conhecidos como o povo santo, que glorifica ao Senhor, que faz a diferença, que anda em honestidade, que ama o Senhor sobre todas as coisas. É isso que nós queremos, Senhor. Nos dê esse coração quebrantado e humilde para entender cada vez mais isso. E que nesse 2026, a nossa meta principal, podemos ter várias metas, Senhor, mas a nossa meta principal deve ser fiel ao Senhor. Que no final do ano a gente possa olhar para trás e ver, Senhor Deus, eu espalhei a tua mensagem. Eu multipliquei, eu administrei bem. Eu espalhei o Evangelho. Faça a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, desde o coração para nós, um coração quebrantado, Senhor. Humilde diante do Senhor. Que a tua palavra possa se enraizar cada vez mais. Possamos praticá-la sempre. Tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.